Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero pensar um pouquinho sobre escolarização e educação. E é dentro deste processo que a gente reflete que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos. Mas isso depende de quais filhos nós vamos deixar para esse mundo. Para isso, eu gostaria de refletir aqui com vocês sobre os pilares da educação e sobre as armadilhas que nós, pais, podemos cair dentro deste processo educacional. Esta aqui é a Selminha. Eu chamo de eu mesma. Nesta geração, os pais acreditavam, como costuma dizer o Leandro Carnal, que criança é igual chantilly. Quanto mais a gente bate, mais cresce. Tem uma outra geração que se o pai falar, eu vou te bater, ela diz assim, eu vou pegar o ECA e vou te denunciar. E aí? Que geração é essa? As principais características desta geração são instantaneidade, simultaneidade, conectividade e urgência. E isso não é ruim, é o mundo que nós vivemos. Em contrapartida, esta geração tem uma ausência de paciência, não consegue se estabelecer em um objetivo estruturado e tem uma noção frouxa de hierarquia. E isso é errado. Quando eu falo em hierarquia, eu não estou falando exclusivamente em quem manda e quem obedece. Eu estou falando de uma organização que tem uma estrutura, que tem regras que devem ser cumpridas. Nós temos crianças impacientes que questionam as regras e que muitas vezes se recusam a cumpri-las. E como nós, pais, podemos lidar com isso? O filho não veio com manual de instruções. Ué, mas eu sou professora ou sou mãe? Eu tenho 39 anos de magistério e também sou mãe. E hoje sou até mesmo avó. Muito, muito bom ser avó. E também muito gostoso ter uma vovó. Mesmo porque na casa da avó pode tudo menos o que a avó proíbe. E aí vovó diz assim, você pode mexer tudo nesse meu quarto, menos nessa minha caixinha que tem agulha, linha, tesoura. Aqui a vovó não quer que você mexa. Estamos começando a pensar em direitos e deveres. Bom, mas você falou e ainda não disse sobre os pilares da educação. Vamos lá. Quem escuta, esquece. Quem vê, imita. Mas se aparecer outro mais legal, vai imitar o outro. Quem justifica, não faz. Ah, ele não estudou porque ele estava cansado. Ele não estudou. Quem faz, aprende. E quem aprende, produz. Ou seja, quem faz, inova, sustenta e é feliz. Vamos pensar num exemplo prático. Se eu quiser aprender a nadar, eu posso ouvir uma pessoa nadando, eu posso olhar uma pessoa nadando, vou conseguir fazer os movimentos fora da água. Eu posso ler 1000 livros, escrever um tratado, mas eu só vou aprender de fato quando eu entrar na piscina e devagarzinho ir treinando o processo até eu aprender. Mas a responsabilidade de ensinar é do professor, não é? Vamos pensar. Um professor fica dentro de uma sala de aula com 30 alunos, 5 dias na semana, 6 horas. O restante do tempo, esta criança está ou na sua casa com a família, ou com os vizinhos, ou com os amigos, ou na televisão, ou na internet, nas redes sociais. Sim, a escola escolariza, mas não faz nada se os pais não contribuírem em parceria com a escola. E o que é que eu posso fazer enquanto pai? Converse com seu filho. Pergunte o que aconteceu na escola. Pergunte o que ele estudou. Peça para ele contar para você
o que ele aprendeu. Valorize a escola, o professor e o conhecimento. Ah, mas eu vivo num mundo muito atribulado, eu tenho muita coisa para fazer e muita atividade. Todos nós. Mas um tempinho a gente tem que dedicar à coisa mais preciosa da nossa vida, que são os nossos filhos. Pelo menos uma vez por semana é legal que eu olhe o caderno para ver o que ele produziu. E uma conversa, um bate-papo enquanto eu estou ali preparando uma comida, fazendo uma coisa ou outra, é importante. É a coisa mais preciosa que existe na minha vida. Ah, mas e as armadilhas que a gente pode cair? Bom, a primeira armadilha é o amor. Nós queremos ser amados pelos nossos filhos. E achamos que ser amados é deixar eles sempre satisfeitos e felizes. Primeiro, o amor entre pais e filhos é condição dada, ele já existe. Segundo, amar é educar. E educar é também pôr limites. Eu tenho um exemplo muito interessante. Uma aluna de ensino médio uma vez me disse o seguinte: professora, a minha mãe deixa fazer tudo o que eu quiser, só que eu não sei o que é bom e o que é ruim. Então, sabe o que aconteceu? Eu fiz um monte de coisas ruins para mim, porque eu não sabia o que era certo e o que era errado. Até hoje, quando eu lembro dessa história, eu me emociono. Porque tentando ir em busca do amor, algumas vezes os pais acabam colocando os filhos em risco. A segunda armadilha é que existe uma chance muito grande da gente perder o propósito. A criança não tem que fazer o que ela quer, ela tem que fazer o que ela precisa. Uma criança não pode comer só doce, senão ela vai adoecer. Ela precisa também comer uma alimentação saudável. Não estou propondo uma volta ao passado, onde a gente fique batendo na criança e agindo de forma autoritária. Não é isso. Mas o limite ele tem que existir. A gente tem que ser firme e dizer para ela o que ela precisa. E o que ela precisa não pode ser negociado. Primeiro a refeição, depois a sobremesa. Se ela não comer a refeição, ela não tem a sobremesa. E se ela fizer birra que só quer a sobremesa, ela come a refeição e não tem a sobremesa. E a mesma coisa é para a educação. Tem que ter disciplina, tem que ter produção. A aprendizagem é lenta e os frutos serão colhidos muito depois. Mas tem que ter a cobrança. Não uma exigência muito alta que acabe com a autoestima dessa criança. Tem que focar na produção, mas ela tem que produzir. Tem que estudar na escola e em casa. Tem que ter tarefas, tem que ter obrigações, para só depois disso ter acesso aos seus direitos. O amor que os responsáveis pela educação de uma criança tem para com esta criança, ele já é dado e ele não pode ser barganhado, porque quem ama, educa, como diz Isamitiba. E a outra grande armadilha é deixar a criança achar que tudo corre em torno dela, que tudo tem que existir para satisfazer os desejos dela. Ninguém vive sozinho no mundo. Nós vivemos em comunidade e para essa vida em comunidade, familiar, escolar, profissional, até mesmo para o lazer, essa vida tem regras e ações que devem ser cumpridas. Porque quando a gente não cumpre, os prejuízos serão muito sérios, não apenas pessoais, mas também sociais. E agora, como bônus, algumas dicas para trabalhar com estes nossos filhos. Primeiro, conexão com a criança. Olhe para o seu filho quando você for falar com ele, mas dentro de um mesmo nível. Se a criança for pequena, abaixe para falar com ela.
Sentem-se e conversem olho no olho, para que a autoridade não seja a imposição autoritária de uma única vontade. Segundo, ter foco. A criança precisa prestar atenção no que a gente está falando. Então peça para ela, olha para mim, agora sou eu que estou falando com você. Ouvir o filho. Ele também tem que ter direito a expressar sua opinião, mesmo porque só sabendo o que está de errado na opinião dele que a gente pode conseguir reverter esta percepção dele. Fazer menção à criança, chamá-la pelo nome. É com você que eu estou falando. Ou então, meu filho, ouça o que eu estou falando. Seja breve. Hoje tudo é muito rápido e essa criança está habituada a esta rapidez. Use frases simples na emissão de um comando. Eu quero que você estude. Outra coisa bacana, peça para ele repetir. O que é que eu estou pedindo para você? O que eu quero que você faça? Ah, mas o meu filho não gosta de receber ordem. Eu mando ele fazer uma coisa, ele faz outra completamente diferente. Mas você é o adulto do pedaço e é mais esperto. Inverte a situação. Olha, eu gostaria muito que você estudasse. Para mim, é importante, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu futuro. Aluno é transitório. Filho é para sempre. E quem educa é a família. E educar é punir um comportamento errado. Se o seu filho fez alguma coisa errada, mostra para ele. Isso aqui está errado. E os filhos, eles não podem estar no topo da hierarquia familiar, porque os pais têm que exercer a sua autoridade. E autoridade é responsabilidade com mando. Eu não quero que você faça nada de errado porque eu te amo. E é porque eu te amo que eu não vou permitir que você faça qualquer coisa e nem que você seja qualquer coisa. A educação é um trabalho de formiguinha, onde todos os dias a gente vai construindo, ensinando e cobrando. E educar um filho é preparar ele para a vida, para uma vida ética, responsável e, acima de tudo, uma vida feliz. Até o próximo vídeo.